E aqui é o PDCM e hoje a gente vai analisar todas as aparições do Watchmen of Doom aqui em Skip Top. E bem, a primeira aparição do Watchmen of Doom, mas não tô falando do Titan TV mesmo, tá galera? Foi no episódio 77, foi um episódio onde vimos que a Duquesa chicoteia muito, mas a gente vai falar sobre o Watchmen of Doom, a gente não vai falar sobre o Titan TV mesmo. E depois o Parasita chega em cima dele e podemos ver que nessa nova cena, nessa nova versão aqui, ele é literalmente o Titã TV mesmo. Mas bora falar um pouco sobre o visual. Primeiro, é bem difícil de perceber, mas ele tem uma TV quebrada. É difícil, mas ele tem. Bem, você tem que se esforçar muito pra ver. Bem, aí ele tem um cinto com a TV quebrada também, que eu acho que agora é mais fácil de ver. Aí se você ver, ele tem uma pulseirinha que não sei o que dá pra... Olha, ele tem essa pulseirinha aqui, que não sei o que dá pra ver. Ó, isso não é a arma do Juggernaut que ele usa. Ó, e obviamente ele tem um núcleo laranja. Aí se vocês perceberem, a TV dele não tá desligada, ele está assim quebrada. Dá pra ver aqui os troços todo estraçalhado. Bem, a segunda aparição dele foi no episódio 79 completo. Bem, a próxima aparição do Watchmen no filme foi no episódio 79 e, gente, antes eu vim dar os créditos ao Máfia Adrian, tá? Onde o Woody chega, a Aliança até tenta dar uns tiros nele, mas aí ele usa a sua arma e dá um tirão, né? Aí depois a gente vê que o chão da base é todo quebrado e aí chegam uns skips e cameramans. Dá pra ver que também passa um balacravo ali. Aí, obviamente, ele dá um tiro e se vocês perceberem, o único cameraman que não morreu foi ele, mas ele não é o... Ó, aí ele usa as garras pra tentar derrotar a Strider que tava ali. Deu uma leve caída de frame agora. Bem, logo após ele fica muito quebrado porque usou a arma, né, mano? Aí depois chega o cientista, ativa logo os 2 lasers, o 3 na verdade. Aí o Woody todo danificado taca a arma. E o cientista atira e a arma e o escudo dele quebra. E o Woody usa a sua espada pra derrotar o cientista. E aí o cientista, que agora é confirmado que era o Cleaner, não sei como fala o nome desse personagem. Aí ele vê aí, ele fica analisando. Epa, o vídeo não é de você não, tá? Bem, aí depois o Watchmen of Doom dá um tiro na... O Cleaner vê que o Watchmen of Doom ia dar um tiro nas carreções aí. E foi mesmo. Aí o Watchmen of Doom, vi muitas pessoas falando que ele tava chorando, mas nada a ver. Pois os astros estão consumindo o que ele fala, por uma prova disso lá no episódio 79, parte 3. Como falar em breve. Sai daqui, meu filho, o vídeo não é de tu não. Inspirado no Mafia 30. Aí ele aparece todo quebrado, todo rachado por causa da arma. Aí depois a gente vê um exército de caminhamans tentando matar ele. Se você perceber, tem até o helicóptero do caminhaman, um personagem bem antigão da série. Olha esse aqui, eu achei que era o Plunderman, mas não era, tá, gente? Não se enganem. Aí depois vimos a Camel Woman, mas hoje em dia a gente já sabe que essa Camel Woman é falsa. O que me deixou bem mais feliz, porque ela é falsa e não é verdadeira. Aí o Woody usa ele usa as 4 telas da morte. Aí a pessoa vai ficando com a câmera offline. Aí o nosso cinegrafista fica... Aí o áudio... Epa! Mano, por que eu tô falando? Eu tô resumindo o episódio ou as aparições do Woody? Tá. Quando o Woody aparecer, eu volto com vocês. Bem, logo após a câmera humana se matar. Bem, ó. Logo após essa cena aqui, ó. Calma que ela vai se... Calma. Ó, a próxima aparição do Woody é agora. Em que... Aí conseguimos ver que o Skip de Michael Jackson e o Berserker estão destruindo as TVs dele. Aí o Máfia chega, que é a pessoa que eu tô me inspirando, né?
Ele tenta tirar o parasita, ele quase consegue, passou por um triz. Aí chega essa duquesa réia. Aí o Woody dá pra ver aqui o braço dele, né? Aí o Woody, por enquanto ele tá paralisado. Aí ele começa a observar a duquesa, né? Só observando a duquesa. Meu Deus, meu filho, tá apaixonado, tá? Aí depois chega o Máfia tentando retirar, né? Aí depois como ele não tá mais paralisado, ele dá um slap no Máfia. Aí o Máfia fica falando aí que o chefe deve chegar em breve. Aí chega o Woody só observando o Máfia. A duquesa fica vesga. Aí depois dá pra ver, eu tô contando isso como aparição porque ainda dá pra ver ele. O Woody fica carregando a arma e depois chega o script Michael Jackson. E prestes a dar um tiroteio dele. Aí logo após isso, ele se sacrifica e... Aí o Máfia se sacrifica, causa uma explosão, que aí a arma do Woody quebra. É o que eu acho, né? Porque depois disso a gente nunca mais viu o Woody usando a arma. E ainda a arma dele parece que tá quebrada. Bem, logo após, nunca mais vimos a sombria. Aí depois continuamos a ver. Aí depois ele tá vindo correndo. Bem, logo após, nosso negrafista é atacado pelo Woody. Aí o Woody chega, ao invés do cara ir logo focar no cinegrafista, o cara vai lá e foca numa estátua que nem de verdade, que nem um agente é. Aí depois a gente vê o Woody correndo. Mas agora o Woody não dá pra ver mais o Woody, né? Então... Bem, aí logo após o nosso cinegrafista corre, mano, mas eu não quero resumir o episódio assim as vezes que o Woody apareceu. Bem, galera, aí logo após... Calma... Logo após vimos o Woody com... Logo após vimos o Woody. Aí agora é só lá pro final. Aí depois vemos o Woody falando aqui. Ele falando aí, obviamente, né? E ele mandando aqui o Hunter, né? Esse Hunter é chato. Os caminhões carregam uma arma. Aí chega os astros atirando. Aí depois o Woody muda. O nosso queridíssimo Titã Ward TV Man muda coisa. Ah, eu só não vai explicar porque o Woody tava ali de fundo. Mas dava pra ver, né? Bem, depois, logo após, o nosso cinegrafista. Logo após chega o Woody e alguns astros circulando ele pra tentar o defender. Mas isso não dá certo. Aí depois que ele ia atirar no nosso cinegrafista, chega o nosso queridíssimo Ward TV Man e começa a atirar no Woody. Ele vai correndo. Aí depois ele é atirado, né? Aí depois ele diz: "Me dê sua espada grande branca." Uma fala bem suja que eu achei muito besta. Aí depois é uma das cenas mais absolutas neles. Quem é o cachorro que está solto no parque? Nossa, mano, essa cena foi muito boa. Aí depois que o Jeffrey... Ó, só vou desconsiderar essa cena porque ainda dá pra ver o restinho. Aí o Woody toma um tapa, né, gente? Então, espero que tenham gostado. Por favor, deixa o like. Tô querendo viralizar, tá? Tchau.